Pronto. Então, pessoal, vamos hoje fazer alguns exercícios. Selecionei 7 exercícios para a gente fazer. Iniciando aqui pelo 4.11. 4.11, está no capítulo 4. Essa edição aqui mais antiga, de vocês talvez seja alguma coisa diferente, a do livro online. 4.11, 4.10, 4.11. Certo? Bem, então na 4.11, essas 4 primeiras são da lei dos nós e as 3 últimas da lei das malhas, certo? Então tem misturado aí das duas formas para a gente fazer. O circuito mostrado na figura é um modelo de corrente contínua de um circuito de distribuição residencial. Use o método das tensões de nó para determinar as correntes de ramo I1 até I6. Você quer saber as correntes, eu vou descobrir as tensões para posteriormente descobrir as correntes. Teste sua solução para as correntes de ramo, mostrando que a potência total dissipada é igual à potência total gerada. Todo circuito, pessoal, se vocês calcularem aqui as potências geradas, né, no caso nas fontes, e consumidas nas resistências, ou em circuitos que tem mais de uma fonte, posso ter também fontes que consumam, toda a potência gerada, ela é consumida. Não tem como dar diferença entre o que foi gerado e o que foi consumido. Inclusive, se você fizer tudo e der alguma diferença, provavelmente você errou em algum lugar. Então, a gente tem aqui esse circuito. Deixa eu enxergar aqui. Melhorou. A gente tem esse circuito com duas fontes independentes. Então, isso já facilita alguma coisa, a resolução, né? Já que a gente não vai ter que fazer aquela substituição quando a gente encontra fontes dependentes de 125 volts. Aí aqui tem elementos, no caso aqui, uma resistência que está em série com essa fonte, né? Aqui outra em série com essa daqui. E depois um conjunto de cargas, de resistências, de 2 ohms aqui, 6, 12 e 24 ohms. Então, esse aqui é o nosso circuito. Eu quero saber as correntes em cada uma das resistências. Então, ele já é um circuito um tanto peculiar, a gente ainda não viu nenhum assim com essa carinha. E a gente vai ver que ele vai ser mais estranho ainda, porque geralmente é muito simples você escolher o nó de referência. Aqui já não vai ser tão simples assim, você vai ter que tomar uma decisão, certo? E, geralmente a gente escolhe o nó de referência como sendo um nó no qual a gente vai ter ali a referência das fontes, né? Vai ser o negativo das fontes. E aqui dá para ver que o negativo das fontes vai estar conectado em nós diferentes. Então, vamos ter que escolher isso. Então, aqui, como o enunciado já diz, né? Vamos resolver aqui pelo método. Isso aqui é importantíssimo, viu, pessoal? Ler o enunciado. Ler o enunciado é importantíssimo. Porque se tiver lá, resolve pelo método da tensão nos nós. Se for resolver por outro método, a princípio poderia dar 0, inclusive, né? Porque não foi feito o que se pediu em nenhum momento, mesmo acertando, né? Mas, enfim, abra um olho nesse sentido. Se tiver alguma exigência, tente cumpri-la. Então, aqui a gente tem duas fontes, 6 resistências e quantos nós? 4 nós, né? Todos esses pontinhos aqui realmente são nós principais, não tem nenhum que possa ser unido a outro. Então, são 4 nós de verdade. E desses 4 nós, eu vou ter que escolher um como referência. Então, aqui eu vou ter que escolher um dos 4 como referência. E aí fica ao seu critério. Pode ser esse aqui de baixo? Pode.
Mas esse daqui, a princípio, não está conectado ao direto. Pronto, aí é outra coisa também. Essa fonte e essa resistência estão em série. Então, eu posso trocar a ordem delas se eu quiser, se ajudar em alguma coisa. Essa fonte e essa resistência estão em série. A corrente que passa em um, obrigatoriamente vai passar na outra. Então, se você quiser mudar a ordem deles, pode mudar também, se achar que ele ajuda visualmente em alguma coisa, certo? Mas da forma que está aqui, esse nó aqui especificamente, né? Ele, ele tem aí se eu considerá-lo como referência, vai ser ótimo para a análise dessa fonte aqui acima. Dessa fonte aqui de baixo, a gente já vai ter que observar alguns pontos dessa fonte aqui de baixo, certo? Porque não vai estar na referência, vai estar no mais, né? Então, de toda forma, é interessante, porque eu vou ter do outro lado um menos 125, né? Do outro lado é 125 a menos o lado negativo do que o terminal positivo, que é zero. Então, você já sabe a tensão, menos 125. Ajuda. Então, eu escolheria, seria o nó mais simples, vamos dizer, de analisar esse nozinho aqui. Certo? Escolheria esse nó como minha referência. E aí você vai ter 3 tensões. Quando você descobrir essas 3 tensões, qualquer corrente, qualquer diferença de potencial entre ramos vai ser conhecida. Essa daqui é zero. Então, se eu sei a tensão aqui desse V2 aqui, desse nó aqui, o de cima 1, o do meio 2, o de baixo 3. Então, se eu conheço a tensão 2 aqui, ela menos 0 dividido por 2 vai dar essa corrente 2, certo? Essa tensão aqui 2 menos 3, a tensão de 3 dividido por 12 vai dar os 5. E aí sucessivamente, você vai ter como encontrar o I1 até o I6 sem maiores dificuldades, certo? Vamos fazer aqui para ver. Então, a princípio aqui, de cara, né, eu já vejo que eu não tenho nenhuma fonte de tensão entre dois nós e não tenho também nenhuma fonte de tensão entre uma referência e um nó diretamente, né? Então, não tenho casos especiais, não tenho supernó, não tenho casos especiais. Então, aqui sim, efetivamente, se eu escolher resolver pelo método dos nós, eu vou ter 3 equações com 3 incógnitas. Eu vou fazer o somatório das tensões das correntes no nó 1, somatório das correntes no nó 2, somatório das correntes no nó 3, certo? E aí, se eu pego essa mesma questão e deixo livre para vocês, vocês poderiam aqui escolher, por exemplo, resolver pelo método das malhas. Não é o que está pedindo nesse enunciado, mas se fosse, né? Eu muito bem posso pegar uma questão aqui, qualquer, que está pedindo aqui pelo método dos nós e botar mesmo desenho para aproveitar aqui, vou pedir pelo método das malhas. Resolvo. Talvez seja mais fácil, talvez seja mais difícil. O que vai ser mais fácil e mais difícil? Se tiver um número de equações menor para ser resolvido, que é a probabilidade de erro em alguma continha é menor, vai ser mais curta a resolução da questão, certo? Então, aqui pelo método das malhas, eu não tenho fonte de corrente. Então, como eu não tenho fonte de corrente, eu não vou ter casos especiais, não vou ter supermalha, não vou ter uma malha que eu já conheça direto. Então, efetivamente, aqui eu tenho 3 malhas internas, né? Então, vou ter 3 equações com 3 incógnitas, I1, I2 e 3. Então, o IA, I, B e C, enfim, como você queira chamar as suas correntes de malha. Então, daria no mesmo. As duas formas que a gente aprendeu aqui, eu chegaria no mesmo número de equações em um sistema linear, um sistema de equações lineares para resolver. Então, tanto faz. Você pode escolher um ou outro. Em termos de resolução desse sistema, vai dar o mesmo trabalho. E aí, no caso, se tivesse livre, você poderia escolher aquela forma que você fica mais à vontade. Tem menos dúvida na hora de escolher, certo? Mas vamos lá, vou compartilhar aqui, vou colocar aqui a câmera para vocês verem.
Então, vamos lá. 4.11, né? 4.11. Na 4.11, então, a gente tem uma fonte de 125 volts, uma outra fonte de 125 também, uma resistência de 1, uma de 24, um de novo, seis, 12, 2. Pronto, a gente tem aqui esse circuito, né? Vou colocar aqui o nome das correntes para a gente manter. E um da esquerda para a direita. E 2 da direita para a esquerda. Então, até o sentido para a gente vai ser importante de ser mantido. E 3 e 4 e 5. Não, o contrário, perdão. E 5 e 4 e 6. Pronto. Essas daqui são as correntes que a gente tem. E como eu disse para vocês, a gente vai analisar pelo método dos nós, definindo aqui quais são meus nós principais, né? Então, deixei eles mais fortes aqui. E como não tem nenhum nó que possa ser ligado diretamente ao outro, né? Ou seja, não tem nenhum que está conectado ao outro, sem nenhum elemento entre eles, então os 4 nós são nós de verdade, né? São nós que vão ser contabilizados no meu número N de nós. Então aqui eu tenho 4 nós, vou escolher um como referência. Fiquem livres, pode escolher qualquer um. Só que como eu comentei, vou dar preferência sempre àquele nó que tiver que for referência de uma fonte. Se não... Opa, bati aqui. Se não for possível escolher um nó, se não for possível escolher um nó que seja... Pronto, acho que está melhor aqui. Se não for possível escolher um nó que seja referência das duas fontes, pelo menos de uma, já ajuda, certo? Então, vou escolher esse nó aqui como referência. É até um exercício depois, se vocês quiserem fazer, resolver, considerando outro nó. Vocês vão ver que as diferenças, né, de potencial vão ser relativas. Se eu encontrar aqui 20 volts nesse nó, é relativo a 0 volt, porque uma tensão tem como referência o 0 volt em algum lugar. Então, aqui dá 20 volts, aqui se eu encontrar 30, é em relação a você aqui. Se aqui der 40, é em relação à minha referência sempre. Então, se você mudar a sua referência de lugar, a tensão desse ponto aqui, em relação a ele, não vai ser mais a mesma desse em relação a esse daqui. A diferença de potencial dos pontos aqui vai ser alterada, logicamente, porque eu estou com uma nova referência. Certo? Então, mas as correntes, vocês vão observar que vão permanecer as mesmas, não vão ser alteradas. As correntes vão permanecer as mesmas. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter um nó 1 com a tensão 1, nó 2 com a tensão 2, o nó 3 com a tensão 3. Eu já tenho as minhas correntes já definidas, e 1, e 2, até e 6. Agora é só fazer o somatório. No nó 1, o somatório no nó 2, o somatório no nó 3. Então, aqui, nó 1. Fazendo o somatório no nó 1, eu vou, que é esse daqui, né? Eu vou observar que ele tem que I1 está entrando, I4 está saindo, e o I6 aqui está descendo também, pelo 24 ohms. Então, I1 igual ao I4 mais o I6. Essa soma aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida nessa soma? Dá para enxergar bem, olhando para o desenho, que o I1 é igual a I4 mais I6?
Não tem dúvida nesse ponto, né? Então, se tiver, pode falar. Tem dúvida, Luana? Oh, dá para enxergar bem, aliás, né? Dá para visualizar bem aqui que é isso ou tá com alguma dúvida? Eu repito aqui. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Esse daqui foi o nó 1. Eu vou dar um espacinho aqui para depois resolver e simplificar. Umas 3 linhas aqui. Vamos para o nó 2. O nó 2 é um desse do meio, né? O nó 2 é esse do meio. Então, aqui também eu vejo que tem 3 caminhos aqui se encontrando nesse do meio. A corrente I4 vem de cima, entrando nesse nó, e vem saindo I5 e I2. Então, claramente, eu tenho aqui I4 igual a I5 mais I2, ou I2 mais I5, enfim. Certo? E o nó 3 é esse aqui de baixo. Então, aqui claramente eu tenho que I6 desce por 24 e só pode dobrar aqui à esquerda, entrando no nó 3. I5 desce por 12 e entra também no nó 3. E I3 sai do nó 3 aqui por 1. Então, eu vou ter aqui I5 mais I6 igual a I3. Certo? Então, tenho as 3 equações. Vou resolver agora. Vou substituir correntes, né, por tensão. Vou substituir as correntes por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Certo? Então, onde a corrente passa, ela vem de uma tensão maior e sai numa tensão menor. Isso. A polaridade, se eu conheço o sentido da corrente, como consequência do sentido da corrente, tem uma polaridade. Sempre eu entro no mais, saio no menos, entro no mais, saio no menos, entro no mais, saio no menos, entro no mais, saio no menos. Certo? Então, como consequência do sentido da corrente, que anotar isso daí é importante, viu? Como consequência do sentido da corrente, de uma corrente, perdão, vamos lá, vamos fazer de novo. Como consequência do sentido de uma corrente conhecida, de sentido ai, meu Deus, vamos lá, recapitulando, como consequência de uma corrente com o seu sentido conhecido, ou seja, eu sei que ela está vindo da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. O sentido da corrente é conhecido. Como consequência dessa corrente que tem o seu sentido conhecido, eu vou ter a polaridade. E a polaridade sempre vai ser a corrente passa no mais e sai no menos em uma resistência, certo? E o contrário é verdade também. Como consequência de uma tensão com a polaridade conhecida, ou seja, se eu tiver uma tensão aqui, ó, mais menos, como consequência desse mais menos de uma tensão no resistor, eu vou ter o sentido da corrente, certo? Então, se tiver um, tem o outro, ok? Então, como eu tinha aqui as correntes, o sentido delas, já coloquei o mais menos aqui. Então, vamos lá agora. I1. I1 está onde? Está no resistor de 1 ohm. Maravilha, I1 aqui, ó, porque ele está no terminal positivo da fonte de 125 volts, que o negativo dela está em 0. Maravilha. Então, positivo tem 125 mais 0. 125 mais 0 é 125. Então, o V mais é 125. Ah, no menos, né? O V menos. Menos. O V menos é quem? V1. Dividido por 1. Igual. Eita, tem que ficar apertado aqui. Deixa eu botar aqui assim. Vou botar um cantinho aqui. Então, vai ficar 125 menos V1 sobre 1. E 4. Cadê I4? I4 está descendo no resistor de 6 ohms, né? I4 está no resistor de 6 ohms. Então, eu vou ter quem aqui? O terminal positivo tem V1. O terminal negativo tem V2. Então, vai ficar V1 menos V2 sobre 6. Aí aqui, I6 está no resistor de 24.
terminal positivo tem V1, terminal negativo, vou procurando aqui, chegou no nó aqui de V3. Então, V1 menos V3 sobre 24. Certo? Aí vou multiplicar todo mundo por 24. Aí aqui fica 125 vezes 24. Deixa eu ver quanto é que dá. 125 vezes 24. 3.000. 3.000 menos 24 V1. Aí 24 dividido por 6 dá 4. 4 V1 menos 4 V2. Aí aqui repete, só o numerador, né? V1 menos V3. Vou apertadinho aqui. Acho que eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui as equações finais já, que dá para a gente mostrar a equação final, né? Então, a primeira equação, dando organizada, né? Vou colocar o menos 24 positivo para o outro lado. Então, a equação 1 ficou com V1 vezes... Aqui no outro lado eu já tinha 5V1, né? 5V1 mais 24 ficou 29V1. Mais V2 vezes... Só tem esse daqui mesmo, né? Só tem o 4, o menos 4, no caso. V3, só tem menos 1 mesmo aqui, né? Menos 1 igual a 3.000. Pronto, minha primeira equação é essa daí. Vamos agora para o nó 2. No nó 2, eu tenho aqui, ó, I4 igual a I5 mais I2. I4 é quem? Cadê I4 aqui? Nó 2, I4 é a corrente passa nos 6 ohms. Então, I4 vai ser V1 menos V2 sobre 6. Igual a I5 passa aqui no resistor de 12. V2 menos V3 sobre 12. E 2 passa aqui, ó, nesse ramo central aqui, no meio aqui, ó. V2 menos 0 dividido por 2. 2 sobre 2. Vou multiplicar todo mundo por 12. Multiplicando todo mundo por 12. Aqui eu vou ficar 12 dividido por 6 dá 2. 2V1 menos 2V2. Aqui repete o numerador. V2 menos V3. Aqui 12 dividido por 2 dá 6. Mais 6V2. Vamos organizar aqui nossa segunda equação. Aqui eu vou colocar esses dois para o outro lado da equação. Aqui eu não tinha nenhum V1. Vai ficar menos 2V2. Aliás, menos 2, né, vezes V1. O V2 vai multiplicar por quem? Aqui eu já tinha 7V2, né? 7V2 mais 2 vai ficar com 9V2. E o V3 só tinha menos 1 aqui mesmo. 1 a 0. Minha segunda equação foi encontrada. Vou agora para o nó 3. Todo mundo está acompanhando até agora? Acompanhando e conferindo, né? Porque você vê aqui que é facílimo a gente esquecer algum menos, trocar um menos por um mais. Qualquer momento que errar aqui é problema. Por isso que eu digo que é importante a gente saber, naquelas questões que estão livres, não tem nenhuma exigência do método a ser escolhido de resolução, é importante a gente ver a diferença do método dos nós e do método das malhas, porque uma equação adianta muito para a gente. Porque uma equação a menos aqui, uma incógnita a menos, dependendo do método que você escolhe,
já ajuda na resolução aqui, reduz drasticamente a sua chance de erro. O nó 3 aqui tem I5 mais I6, I5 mais I6 igual a I3. I5 é a corrente que passa no resistor de 12, que é V2 menos V3 sobre 12. I6 é a que passa no resistor de 24, que é V1 menos V3 dividido por 24, igual a I3. Pronto, aí esse 3 é um desafio. Como é que vai ficar I3, pessoal? Quem arrisca aí? Como é que vai ficar I3? I3 está da direita para a esquerda, no resistor de 1 ohm. Na direita é mais, na esquerda é o menos, né? Então, V mais, quem é V mais? V3. E quem é V menos? Quem diria aí? Quem é o V menos, pessoal? Alguém chuta aí quem é o V menos? Menos 125? Exatamente. Olhe que o mais está no zero. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, olha, o meu terminal positivo tem 120 volts a mais que o meu terminal negativo. Então, se o terminal positivo tem zero, o terminal negativo tem menos 125 volts. Então, aqui, o I3 vai ficar como sendo V3 menos... É porque aqui está perto... Ou está logo mais, certo? Mas é menos 125. Vou botar de novo aqui. Menos 125. Ai, meu Deus. Dá para entender aqui. Vocês estão me ouvindo também. Menos 125 dividido por 1. Só para vocês entenderem aqui, né? Ficou meio tortinho aqui. Mas aqui é V3, que é o terminal positivo aqui, da consequência da corrente que passa em um ohm. Então é V3, que é o V+, menos o V-, e o V- é menos 125, dividido por 1, certo? Aí vamos multiplicar todo mundo por 24. Multiplicando todo mundo por 24, aqui fica 2. Então vai ficar aqui 2 V2 menos 2 V3. Opa, mais V1 menos V3 igual a aqui 24 V3 mais, aí no caso 125 vezes 24, que dá 3.000, né? Ficou positivo, porque menos com menos é mais. Então, essa terceira equação, vou trazer o 24V3 para o lado esquerdo da equação. Então, V1 ficou aqui, só tem aqui 1 mesmo, né? O V2 ficou 2 aqui só, né? 2. E o V3, aqui tinha menos 2, menos 1 fica menos 3, e menos 24 fica menos 27. Igual a 3.000. Certo? Erramos aí em algum lugar? Vejam aí, pode ter errado em algum lugar. Mas eu acho que não. Fez devagarinho, vezes 24, acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Vou compartilhar agora para vocês verem, né, a calculadora para a gente resolver. Vamos aqui no laranja 7, quarta opção. Primeira linha, 29, menos 4, menos 1. Segunda linha, menos 2, 9, menos 1. Terceira linha, 1, 2,
menos 27. Acerta aí, 29, menos 4, menos 1, menos 2, 9, menos 1, 1, 2, menos 27. Tá, ok. Vamos para os elementos agora das constantes. 3.000. 0, 3.000. E vamos resolver. Ixi, deu uns valores estranhos. Deu um medo quando dá uns valores diferentes. Essas questõezinhas dão uns valorzinhos tão redondinhos. 24, 6, 12, 1, 2, 1. 125, 125. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Opa. Deixa eu ver aqui se no capítulo, no finalzinho, tem as respostas. Ai, não tem a nossa. Tem a da 10. Mas deve ser isso. Então, os valores que a gente encontrou foram V1, 101 volts, V2, 10 volts, V3, menos 106 volts. Vamos ver aqui o valor das correntes. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Mas antes, vamos dar só uma revisadinha para ver se, só para desencargo consciência, para ver se não erramos nada com nada. Os sentidos das correntes estão ok. Ok. As resistências 1, 2, 1. 6, 12, 24, estão ok também. 125, 125, mais menos, mais menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no quadro, o nó 1 e 1 entrando, e 4 saindo e 6 saindo, e 1 sendo 125 menos V1 sobre 1, e 4 sendo V1 menos V2 sobre 6, e 6 sendo V1 menos V3 dividido por 24. Multiplicou todo mundo por 24. 4, e aqui repete. Pronto, tá ok aqui. Nó 2 e 4 entrou, saiu e 2 e 5, tá aqui. E 4, V1 menos V2 sobre 6, e 5, V1 menos V3 sobre 12, e 2, V1 menos 0 sobre 2. Perfeito. Multiplica todo mundo por 12. Aqui assim, aqui 6, 2 e 6. V2 menos V3. Ok. E o I3, nó 3, aliás, e 6 entrando, e 5 entrando, e 3 saindo, perfeito. E 5, V2 menos V3 sobre 12, e 6, V1 menos V3 sobre 24, igual ao I3, V3 menos 125 sobre 1, perfeito. Multiplica todo mundo por 24, 2, 2, repete, V1 menos V3, e aqui 24. 24, 125 vezes 24, 3.000. Tá certinho. E aqui a conversão final.
Aqui era 5, V1, mais 24, 29, V2. Só tinha um menos aqui, né? V3 só tinha menos 1, igual a 3.000. Aqui, V1 foi para lá negativo, menos 2. V2 tinha menos 7. Aliás, opa, não, tá certo, tá certo. Tinha 7 positivo, tinha menos 2 aqui, foi para lá positivo, ficou 9. V3 só tinha menos 1, igual a 0, ok. E aqui, no I3, vou trazer o 24 para o outro lado, negativo. V1 só tem um positivo, V2 só tem 2. E V3 tinha menos 3, menos 3, menos 24, menos 27. Então tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá. Aqui foram as respostas. Eu vou apagar essas contas. Eu vou apagar aqui essas 3 equações. Aqui para mim a gente mantém quem é V1, V2, V3. V1, V2, V3. V1 foi 101,2 volts. V2, 10,66 volts. V3 menos 106,6 volts. Bom, ficamos com essas correntes. E aqui você já tem aqui, ó, quem é I1? I1 está aqui, ó. Quem é I4? Aqui. Quem é I6? Quem é I2? Quem é I5? Quem é... Falta quem aqui? I1, I2, I3. I3, está aqui, I3. Pronto. Só substituir aí por essas setinhas que eu coloquei, pelas fórmulas, né, que a gente já tinha feito no desenrolar, você encontra as correntes. Um corrente com resistência RI quadrado, encontra as potências. Certo? É só ir fazendo. A corrente que passa no resistor na fonte de baixo aqui, de 125, e 3. A corrente que passa na fonte de cima, de 125, e 1. Já descobre, dependendo do sentido, se a fonte está gerando ou consumindo. Certo? Se 3 estiver nesse sentido mesmo, né, a fonte está gerando, do menos para o mais. Se 1 estiver nesse sentido mesmo, a fonte está gerando, do menos para o mais. Ok. Vamos só descobrir aqui, né, nas fontes, só para ver quanto é que dá. Vamos descobrir quem é I1. I1 é 125 menos V1, dividido por 1, vou nem botar. I1 igual a 125 menos 101,2, que dá 23,8 amperes, né? 23 amperes, 0,8 amperes é a corrente I1. Então, aqui eu posso dizer com certeza que I1 deu valor positivo, realmente está nesse sentido, e a fonte está gerando potência. O I3 está aqui, 3, ó, né, V3 menos 125 sobre 1, vou nem botar. O I3, V3 é menos 106,6 mais 125. Vai dar quanto aqui? 125 menos 106,6 vai dar 18,4. Né? 18,4 amperes, positivo.
18,4. Deixa eu fazer aqui só para 125 menos 106,6. 18,4. 18,4. Então, as duas fontes estão gerando potência. Para descobrir é só 125 vezes 23,8, 125 vezes 18,4. Certo? E aí as potências no resistor, vocês têm as três fórmulas, né? V vezes I, RI quadrado e V ao quadrado sobre R. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa? Tranquilo? Professor, o senhor consegue conferir na calculadora a equação do meio? Eita. Vocês anotaram aí? Senão eu volto. A equação do meio. A do Aí nó aqui? 2. É, a final do nó 2. Não entendi. Como assim? A corrente I2, você quer? É isso? Não, era a equação do meio. Você não pegou as 3 no final e jogou na calculadora? Era só a do Sim. meio. Essa daqui, no caso, você ficou na dúvida? Essa daqui, né? Vamos Uhum. lá fazer. Então, essa daqui ficou, essa daqui, né? Só a simplificação dessa daqui naquele padrão para entrar na calculadora. Não é isso? Então, V1 multiplica por alguma coisa, mais V2 que multiplica por alguma coisa, mais V3. Aqui vai dar igual a zero, né? Que não tem nenhum número, não tem nenhuma constante. Então, essa equação aqui vai dar... vou colocar esses dois termos, já que eu tenho 3 termos de um lado e 2 do outro, vou colocar esses dois para o outro lado, né? E igualar a zero. Então, o 2V1 vem negativo para o outro lado, aqui eu não tenho nada de V1, então vai ficar menos 2 aqui. O V2 aqui eu já tinha V2 mais 6V2, dá 7V2. Eu vou levar positivo esse menos 2V2, 7 mais 2 dá 9. E o V3 era menos 1, só tinha esse aqui mesmo. Então fica assim. Era isso daí que a gente tinha feito antes? Acho que era, né? Foi. Menos isso, menos 2V1, 9V2, menos 1V3. Ok? Mas como eu digo, sempre olhem detalhadamente o passo a passo, porque nem sempre a conta dá redondinha, o resultado dá redondinho, assim. E principalmente nas questões que vocês vão fazer na prova. Que muito provavelmente eu vou pegar desse livro, de outro livro, e às vezes no enunciado vem dizendo encontre pelo método dos nós, não, vai pelo método das malhas. Ou é uma outra questão de um assunto, porque circuitos elétricos, você vê o tamanho do... É porque você nunca viu esse livro, né? Mas esse livro é enorme, dá para ver, né? Pela quantidade, eu não sei quantas, ó, deve ter aqui umas 800, 600, 800 páginas. Esse livro é enorme o assunto. Então tem muita coisa que a gente não vê aqui, porque não é nosso objetivo. Então, a gente acaba que dá uma parte. Então, às vezes eu pego uma questão lá do capítulo 20, que a gente nem vê. E aí eu vou e pedir outra coisa lá que dava redondinho, eu peço outra coisa aqui que vai dar um número quebrado. Então não confie em que todo resultado vai dar um número inteiro, ou com 1,5, ou 2,4. Não. Se der, pode dar um número quebrado, como deu aqui, tá certo, do mesmo jeito. Certo? Por isso a importância de você fazer e conferir, fazer e conferir, fazer e conferir toda questãozinha. E, preferencialmente, se tiver algum modo com um número menor de equações, você vai dar preferência clara para aquele modo. Né? Mas aqui a gente fez, conferiu, reconferiu, feito que estejamos certos aqui. Certo? Mas depois tenta de novo aí essa daí, viu? Bem, então vamos lá, pessoal, que essa daqui, aqui você já tem as ferramentas para encontrar todas as potências aqui, fazer do jeito que o enunciado pediu, encontrar tudo que for necessário.
Vamos para a próxima. Vamos para... Tem 13, 19, 26. Já escolhi um aqui. Mais interessante. 13, 29. 13, 29, 26. 13. Ah, essa é bestinha, essa daqui é fraquinha. 13 outros métodos nós para determinar a potência na fonte 2, fraquíssima, bem tranquila essa daqui. Essa daqui é uma equação com um incógnito. De cara, eu já vejo que ela vai ter uma equação e uma incógnita. Por que eu já vejo isso? Porque tem dois nós. Só pode ter um que é o incógnito e o outro que é a referência. Então, é uma equação com incógnita essa, tranquilíssima. Certo? Só tem um pulo do gato aqui, né? Qual é o pulo do gato aqui? Com a mãe aqui. Eu já fiz essa pergunta para vocês, similar, com um circuito similar. Vou fazer de novo. Tem alguma resistência aqui em série, pessoal? Tem algum par de resistências em série aqui nessa questão? Tem 3 resistências só, né? Olha aí, 4 está em série com alguém, 2 está em série com alguém, 3 está em série com alguém. Bora, sim ou não, talvez. E por quê? Se vocês olharem aí, a característica, qual é a característica comum entre dois elementos em série? 2 e 3 estão em série, professor. Exatamente, eles têm que ter a mesma corrente, pessoal. Então, eles têm que estar no mesmo ramo, não vai ter nenhum nó entre eles. Então, aqui, ó, vocês olharam, vou tentar fazer o caminhozinho aqui, ó. Ó, o caminho, é único. Então, aqui eu poderia dizer, ó, 2, a fonte 3, 2 ohms, o resto de 2 ohms, a fonte e 3 ohms estão em série, só que, por escolha, foi desenhado separado aqui, o 2 e o 3, colocou uma fonte no meio, mas você pode juntar aqui tranquilamente, fazer o equivalente desses 3 com 5 ohms aqui em cima. Aqui a única... como é que eu apago aqui? A única dificuldade que vocês teriam aqui, eu já estou prevendo já, por isso que tem essa questão, né? Escolhi essa questão aqui, a dificuldade que tem nela era de vocês, em algum momento, definirem qual a tensão, se eu colocasse aqui, não, aqui tem uma corrente, aqui tem outra corrente, e qual a tensão no lado positivo aqui, qual a tensão no lado negativo, no V+, no V-. Talvez você encontrasse uma dificuldade, principalmente se vocês considerassem aqui uma corrente, e aqui um I1 aqui e um I2 aqui. Porque isso é muito comum, o pessoal já, onde vê uma resistência, já bota uma setinha para dizer que tem uma corrente ali. Mas aqui vocês têm que saber que é a mesma aqui. Se eu tivesse I1 e I2 aqui, estava errado. É I1 nesse daqui, sobe, continua I1 aqui em cima. Ou seja, a corrente que sai desse nó pela direita aqui de baixo, ela acaba entrando nesse nó aqui de cima. Certo? Não tem outro caminho para se dividir. Essa aqui é a dica que vai facilitar a sua, vai tirar as dúvidas que talvez você tivesse na resolução dessa questão. Isso aqui é a casquinha de banana dessa questão é essa. Então, separar essa resistência de 5 ohms em duas, uma de 2 e uma de 3. Porque não mudou nada o resto. Ok? Tentem fazer aí. Aqui ficou bem facinho agora, né? Uma equação com uma incógnita. Tem um V1 aqui e só a equação dele aqui você vai fazer. Outra que eu selecionei foi a 19. 19. Tá aqui. Pronto. Fonte dependente. Fonte dependente é interessante. Vamos lá ver alguma com fonte dependente, né? Quando surge uma fonte dependente, eu já tenho que ir para... Deixa eu ver a outra também, para ver se é interessante também. A outra é a... 26. 26. Se tiver fonte independente, o supernova já faço tudo junto. 26. A independente tem só o supernova aqui. Bom, será que também de cara você já vê que tem um supernova, né? Vai ter aqui 2 nós, esse e esse, a fonte no meio.
E aqui, muito provavelmente, como é um nó só, vai ser minha referência. Certo? Então, deixa aqui como uma referência, aqui o supernó. Depois a gente pode discutir também como montar essa questão. Mas vamos ver essa daqui, a 20, porque você já vê o que acontece no método dos nós quando surge uma fonte dependente. Então tem aqui o método use o... Só para explicar, né? Pelo tempo aqui, dá para a gente fazer uma das malhas completas. Isso é 19, não. Eita! É 19, né? Ah, bem parecida, né? As duas. Será que tem umas coisinhas a mais? 19, essa daqui. Com fonte dependente e uma fonte independente, ambas fontes de tensão, certo? Ela é dependente da corrente I, acho que é Φ, né? E gama, que é essa correntezinha aqui aliás, isso aqui é não é gama não, falando dessa letra, acho que é, não lembro mais essa letra. Sigma. Sigma, né? E sigma, e a correntezinha passa aqui no resistor de 5 ohms, de 50 ohms, esse sigma. Então aqui a gente tem, usa o método dos nós para calcular a potência gerada na fonte de tensão dependente. Então quer saber a potência dessa fonte de tensão, então de cara você já sabe, a potência de uma fonte de tensão, tem que descobrir qual a corrente que passa por ela. Aí multiplica a corrente que passa por ela pelo valor da tensão dela. Pronto, é isso que se faz. A potência numa fonte de corrente, eu tenho que saber a tensão entre os seus terminais. Multiplico o V vezes o I, encontro a potência. Então, aqui do mesmo jeito, né? Já tem outra casquinha de bananinha aqui. Essa daqui é facinha também. Tá a cara da outra. 2 nós, um de referência, o outro é minha incógnita. Mas aqui eu tenho o quê? Ó? 2 resistências em série. 10 e 15. Se você juntar, já facilita consideravelmente sua vida. Então, já junta aí as duas, bota 25. E vamos embora. Então, aqui, ó. Como é uma equação só, vou montar aqui a equação. Deixa eu apagar aqui. Quatro ponto 19. Faço sempre que eu tiver em aula, o pessoal fica com um caderninho do lado, rabiscando, fazendo junto, tentando se antecipar a mim, inclusive, para no meio do caminho gerar uma dúvida, para, enfim. E o livro está aí também, né? Questão que não falta para exercitar. Pronto, aqui 5 ohms, 10 ohms, 75 e sigma, 15 ohms. Aqui a corrente e sigma, 50 ohms. Aqui está meio feio, deixa eu fazer assim. Pronto. Então a gente tem aqui e eu vou ter 2 nós, né? Tem um nó V1 aqui é a minha referência. E aqui tem 80 volts. Primeiro que eu vou fazer é o quê? Esqueça 2 resistências. Vou ter uma só. Bom, 15 ohms. Ou 25 ohms, perdão. 25 ohms. Deixa eu tirar aqui, né, para vocês verem grande. 25 ohms é o que a gente tem. Certo? 75 e sigma, papapá. Aqui. Vou definir agora o nome das correntes, né, das outras, e 1 e 2. Oh, meu Deus, aqui é I1, me ajude. I1 e 2, certo? E sigma. Pronto, vou fazer o somatório do meu único nó. E quando eu tiver uma incógnita, né?
uma variável dependente, eu vou substituí-la pelas incógnitas do meu método de resolução escolhido. Meu método de resolução escolhido é o método das tensões nos nós. As incógnitas são as tensões nos nós, né? V1, V2, V3. Nesse caso só tem V1. Então eu vou substituir quem? Onde aparecer e sigma, apanhando aqui do sigma, onde aparecer e sigma, eu vou substituir por V1 menos 0 dividido por 50. Essa corrente aqui, ó, V1 mais menos 0 dividido por 50. Certo? Apareceu e sigma, eu faço isso. Então vamos lá fazer somatório das correntes do nó 1. Fiquei com I1 igual a I sigma mais I2. I1 é quem? 80 menos V1 sobre 5 igual a I sigma, que é V1 sobre 50, mais I2, que é V1. Pronto, agora é interessante. Aqui é mais, aqui é menos, né? Certo? Vai ficar, quem está no lado mais, de I2, V1. Quem está no lado menos, pessoal? É 75 I sigma. Qual o valor que eu devo substituir aí? Olha a polaridade. Olha a polaridade. O que significa isso daqui? Tá menos mais. Significa que o lado mais tem 75 e sigma volts mais do que o lado menos. Então, se o lado mais é zero, não tá, o lado mais não está na minha referência, no meu 0 volt, então o lado menos tem menos 75 e sigma volts. Então, menos 75 e sigma dividido por 25. Então, isso daqui que era a dificuldade para você se enrolar nas contas. Não, o resto é tranquilo. Multiplica todo mundo por 50. Aliás, depois a gente simplifica de novo. Então, vamos lá. Não, vou fazer logo aqui a conta. Deixa eu repetir aqui, depois eu venho para o lado. 80 menos V1 sobre 5, igual a V1 sobre 50, mais V1 sobre 25, mais, aí 75 dividido por 25 dá 3, né? 3 vezes Φ, que é V1 sobre 50. Agora sim a gente multiplica todo mundo por 50. Certo? Aí, multiplicando todo mundo por 50, vai ficar aqui 50 dividido por 5 dá 10, vai ficar 800 menos 10 V1 mais aqui, igual, né? V1 mais 2 V1 mais 3 V1. Pronto. Multipliquei todo mundo por 50, cheguei aí. Vou colocar o 10 V1 para o outro lado positivo. Aqui eu já tenho 6, vai ficar 16 V1 igual a 800. V1 igual a dá 50, né? 50 volts. Pronto, eu pedi o que mesmo? Deixa eu ver aqui, eu pedia a potência na fonte de 75, na fonte dependente. É só descobrir quem é I2. Calcula I2 e multiplica por essa tensão de 75. Primeira coisa, quem é Φ, né? Φ não, I sigma. É V1 sobre 50, que é 50 sobre 50, que é 1 ampere. Pronto. E sigma é isso, 1 ampere. Então, 75 e Φ é 75 volts. Certo? Então, eu tenho que I1, deixa eu apagar aqui um pouquinho,
aliás, I2 é V1, que é 50, mais, que aqui fica menos com menos, né? 75 sobre 25. Certo? Então, I2 deu 125 sobre 5, sobre 25, que dá 5, né? Pronto. Então, eu tenho a corrente 5, 75 passando, então a potência de 75 e sigma é igual a V vezes I, 75 vezes 5. 75 vezes 5, 375 watts gerados. Gerado por quê? Porque está vindo do menos para o mais. Certinho. Alguma dúvida? Tranquilo. Opa, essa tem a resposta, que maravilha. Bom, essa daqui tem a resposta, 19, né? 375 watts. A potência da fonte. Dependente. Vamos dizer, gerada, né? Não botou aqui, mas a gente sabe que estou dizendo aqui que é gerada, né? 375 gerada. Beleza? Vamos escolher aqui a última para a gente fazer aqui, que vai ser uma de 33, 34, 36. 33. Pronto, resolver a 4.10 usando o método das correntes de malha. Então, vamos lá, 4.10. Pronto, aqui a gente, acho que a gente fez essa daqui, eu não lembro. 4.10 usando... Mas se você fosse fazer essa questão 4.10, ela é simplesinha, não tem nada de especial, vamos fazer outra, mas já vamos só discutir. Essa daqui, resolvendo pelos dois métodos. Pelo método das tensões nos nós, essa daqui, a gente teria quantas equações para resolver? Eu teria aqui 1, 2, 3 nós. Aqui é um nó só, né? Aqui embaixo. Esse aqui vai ser um nó de referência, não preciso fazer somatório, então só teria 2 nós. Faria dois somatórios de correntes aqui, teria 2 incógnitas com 2 equações. Bom, se fosse pelo método das malhas, eu não tenho fontes de corrente, então não tenho casos especiais. Então, eu tenho 3 malhas, seriam 3 equações com 3 incógnitas, certo? Se fosse para resolver, eu preferiria aqui, se tivesse livre, resolver pelo método dos nós. Seria uma menor probabilidade de erro na resolução, certo? 2 equações com 2 incógnitas, ao invés do método das malhas, que teria 3. Mas se for obrigado, a gente faz pelo método das malhas. Não tem diferença aqui daquele exemplo inicial que a gente fez lá nos slides, mesma coisa. Então, a 4.33 é só para repetir. Vamos para 34 e a 36. Resolva pelo método das correntes de malha 4.11. Pronto, a que a gente fez. A que a gente fez coincidentemente, né? Então, ou não, né? Então, essa daqui que a gente fez, a gente tinha 3 malhas, 3 nós, né? Teve 3 equações com 3 incógnitas. E até é bom fazer pelo método das malhas, para ver se vai dar tudo igual, como deu antes, né? Fazer aqui, não tenho fonte de corrente, então não tem casos especiais, não tem supermalha, não tem nada disso. Vai ter 3 equações também. Uma malha com 4 elementos, outra com 4, outra com 3.
certo? 2, fronteira aqui entre a malha esquerda superior e a malha esquerda inferior. 6 entre essas duas, 12 entre essas duas. Tem que encontrar o mesmo resultado que a gente encontrou. Já fica uma ótima dica de exercício para vocês. Encontrem aí agora pelo método das malhas. Mas não tem nada de especial aqui nessa daqui, né? De dificuldade. E a 36, né? A última, 36. Resolva 4.23 pelo método das correntes de malha. Então, vamos ver aqui. 23. Ah, também. Vacilei, devia ter colocado alguma com... Também não tem super malha, não tem supernova. Essa daqui é simples também. Vamos contar aqui. Quero que vocês façam aqui. Essa daqui é uma diferença grande. Do jeito que está aqui, pessoal, quantas equações eu teria pelo método dos nós? Quem for a 4.23, né? Usa o método dos nós, as tensões não para determinar a potência no resistor de 5 ohms. Quantas equações? Só vai contar o número de nós aqui. Não tem ninguém sério, ninguém parado. Aliás, tem duas. Quais são as correntes, as resistências que estão em série aí? Quem diz? Tem alguma resistência em série? Tá bem fácil, pessoal. Todo mundo já viu aí. O já viu qual par de resistências que estão em série aí? 5 e 6 e 3 e 1. Isso. Então já dá uma simplificadazinha, né? Já dá uma ajudinha aqui. Essas duas aqui, essas daqui. Você já junta. Colocou esse pontinho aqui só para atrapalhar a sua vida. A única função desse pontinho, desse nozinho aqui. Eu tenho uma entrada e uma saída. Então, não é nenhum nó, né? Não tem uma união aí de elementos. Então, não se preocupe. Então, já vai ficar ali em cima 11, né? E aqui embaixo 4. Mas, mesmo assim, eu vou ter ainda um nó, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Com um deles sendo referência, provavelmente esse, né? Eu escolheria, que é a referência dessa minha fonte. Eu teria 5 nós ainda. 5 equações, meu amigo. Se você não tiver uma calculadora na mão, você está ferrado para resolver uma matrizinha de 5 por 5. E até nas contas, né? Muito fácil, né? Dá trabalho. Tem a probabilidade de erro aí considerável. Então, aqui, se for pelo método das malhas, uma malha, 2, 3, 4. Bem melhor o método das malhas. Só em reduzir em 1, já tem um grande ganho. Então, também nada de muito especial. Eu vou escolher outras aqui para a gente, uma que tenha uma super malha. Corrente de malha, não tem super malha. Não tem super malha. Não tem. Pronto. A partir do 4.7 o negócio fica mais interessante, porque você começa a ver fontes de corrente. Até antes é só fonte de tensão para o método das malhas, só fonte de tensão, não tem uma fonte de corrente. Quando coloca uma fonte de corrente, como nesse caso aqui, começa o caso especial. Eu vou olhar para a fonte de corrente. Quando você for resolver alguma questão pelo método das malhas, corrente de malha, você olha logo se tem fonte de corrente no circuito. Se tiver, você já observa, opa, essa fonte de corrente pertence a uma única malha ou está na fronteira de duas malhas. Essa daqui é só uma, meu amigo. Então, vai ajudar a sua vida, vai reduzir o número de equações, porque você já sabe que essa corrente de malha
daqui, dessa malha que essa fonte de corrente pertence, já tem uma resposta direta de 12 volts, 12 amperes. Ou de 12 ou menos 12, né? Dependendo do sentido que você considerou. Se for sentido anti-horário aqui, nessa malha, é menos 12. Se for sentido, aliás, se for sentido horário, né? Que é esse daqui, ó. Bora. Esse aqui é o sentido horário que eu estou andando aqui. Tá vendo como ele passou do sentido contrário aqui nela? Aí é menos 12. Agora, se for no sentido anti-horário, aí é 12. Só definir isso daí. E aqui fazer o somatório. O somatório não. O somatório das tensões na malha 1 e na malha 2. Os elementos de fronteira com essa malha aqui inferior, você já vai ter esse I3, né? Enfim, já conhecido. Aqui do mesmo jeito. Pronto, aqui eu teria duas equações, né? Dois somatórios de tensão. Vou ter só um agora. Só faz aqui. Porque aqui, se for no sentido horário, eu já tenho que é 8 miliamperes. Essa corrente. Então, você só vai resolver esse levantamento aqui. E quem é que vai ser Φ e delta, aliás, né? Perdão. Quem é que vai ser I delta? I delta é a corrente que está aqui passando de baixo para cima. Se ambas forem no sentido horário, que é esse aqui, ó. Observe. I2 aqui do lado direito, né? Está no sentido de I delta. Já 8 miliamperes está no sentido contrário. Então, vai ser I delta igual a I2 menos 8 miliamperes. Onde aparecer I delta, substitui por isso. Resolve sua questão sendo feliz na vida. Aqui ainda, agora já tem uma coisinha diferente, que a fonte de corrente agora ela é dependente. Então, vou ter que substituir essa corrente por... Mas, de toda forma, você não faz o somatório de tensões nessa malha. Esqueça. Pode ser dependente, inclusive, a sua fonte. Você não vai fazer o somatório de tensões nessa malha aqui. Só vai fazer nessas duas. Tá? Aqui nesse cantinho. Aqui... Cadê a supermalha? Pronto, apareceu uma supermalha agora. Por que eu sei que é uma supermalha? Porque é uma fonte de corrente entre duas malhas, na fronteira, camarada, aqui, ó. Tá bem no meinho. Então, de cara, eu já sei qual a relação entre essa corrente e essa corrente aqui. Já sei qual é a relação entre elas. É de 3 amperes. Certo? Se for um sentido horário aqui, as duas... Essa aqui do lado direito está no mesmo sentido, a do lado esquerdo está no contrário. Então, isso aqui foi 2, aí 2 menos I1 igual a 3 amperes. E vai resolvendo. Outra supermalha, fonte de corrente no meio da fronteira de duas malhas. Dessa maiorzinha aqui e dessa outra superior esquerda. E a fonte de corrente é dependente, não tem problema nenhum. Onde aparecer aqui 4,3 ID, cadê o ID? Está aqui, ó, o ID. É só fazer a relação entre as correntes, I1, I2, I3, as correntes de malha, né? Beleza, pessoal, tranquilo. Até que era para resolver. Pelo método das correntes mesmo, que era para resolver. Enfim, pessoal, tem muitas questões boas aqui. Vão exercitando, vão se dedicando um pouquinho. Se preparem ao máximo. Eu queria muito que na terça-feira você chegasse com muitas dúvidas, para tentar auxiliar na medida do possível, certo? O próximo assunto vai ser muito próximo a isso que a gente está vendo. Basicamente, todos esses conhecimentos que a gente teve agora, a gente vai aplicar no próximo assunto. Deixa vocês me verem agora. Pronto, então, todos os conhecimentos que a gente viu até agora, vocês vão aplicar no próximo assunto. Então, não tem
muita diferença, só vai ter algum conceito um pouco difícil, talvez, que vai ser introduzido, que é começar a trabalhar com números complexos. Eu acho que no ensino médio vocês viram números complexos, parece que o Enem deixou de cobrar, as escolas acabaram há alguns anos já não colocando. Mas aí quem não viu o número complexo, a gente apresenta aqui, ou quem está esquecido do número complexo, a gente vai precisar de uma... É mais parecido, na verdade, os conceitos que a gente vai utilizar com o vetorial, com o vetorial do que com o número complexo em si, certo? Então, vamos fazer algumas somas vetoriais, a gente pode entender assim. E a calculadora HP, aí sim, já que ela era tão importante agora, ela vai se tornar extremamente importante nessa segunda unidade, porque ela faz o uso, faz somas, produtos, com essas grandezas vetoriais ou complexas, né, que facilita muito nossa vida, certo? Então, usar o emulador, a calculadora física em si já ajuda muito aí vocês nas continhas, certo? Mas assim, o conhecimento é acumulativo, né? Tu vai chegar aqui e vai ver que no próximo eu vou usar a lei dos nós, a lei das malhas, só que ao invés de estar nos números reais aqui, né, a gente vai para um outro domínio, vai para os números complexos, trabalhar com grandezas imaginárias, e aí a gente vai tratar desse assunto na próxima unidade, nas próximas aulas, né, nas próximas semanas após a prova, mas vai ser bem tranquilo. Vai ser basicamente uma introdução de como trabalhar com esses números, o porquê a gente está trabalhando com esses números. A gente vai ver que seria bem pior a outra opção. A gente tem uma disciplina aqui, não é obrigatório para vocês, no CETEC eu acho que só é obrigatório para química, engenharia química, que são as equações diferenciais ordinárias. Inclusive, na atualização do projeto do curso, a gente está pensando em colocar essa disciplina como obrigatória agora. Mas as equações diferenciais ordinárias, elas são bem difíceis, né? Demoram um pouco para ser resolvidas. E a gente acaba utilizando uma transformação matemática, que é a transformada de Fourier, e quando a gente transforma uma equação diferencial ordinária, a gente passa essa equação diferencial ordinária pela transformada de Fourier, ela se transforma numa equação algébrica normal, certo? A diferença que eu vou usar agora, os números complexos, né? Algumas somas vetoriais. Então, mas vai ficar um pouco mais difícil, mas em comparação a resolver equações diferenciais, vai ficar bem mais fácil. Aí a gente vai chegar no mesmo resultado, certo? Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas semanas. Ok, pessoal? Então, espero ter sido produtiva a aula de hoje. Então, aí algumas sugestões de questões, eu posso colocar mais, se vocês quiserem, e eu peço encarecidamente, eu vou fazer o upload dessas aulas, assistam novamente, se perderam algum momento, e eu peço encarecidamente que vocês tragam dúvidas para a aula de terça, certo? A aula de terça é vocês que vão dizer o conteúdo, vocês vão escolher, vão fazer essas questões e outras que encontrarem e trazerem dúvidas, é isso que eu preciso. E aí, não, estou com uma questão aqui, professor, estou com outra aqui, nesse pontozinho aqui de resolução, travei, e aí eu vou lá, auxilio, ok? Então é isso, aquele abraço, até terça-feira, então, pessoal. Tchau, tchau.